Graças a Deus por você ter acessado o site da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e participar conosco de mais um estudo da preciosa e poderosa Palavra de Deus. Certamente Deus tem uma mensagem para o seu coração, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida. Nós estaremos tratando nesta oportunidade da lição de número 3, cujo título é Aprendendo com as Portas de Jerusalém. Certamente, o Espírito de Deus irá iluminar o nosso entendimento. No Salmo 119 e o versículo 130 diz: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples, aqueles que são sensíveis à voz do Espírito Santo. Ainda no Salmo de número 119 e versículo 165, diz que muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Ainda Isaías capítulo 26, versículo 3, diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque ele confia em ti. Façamos nossa a oração do salmista no Salmo 119, versículo 18. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da tua lei. Nesta lição, nós veremos o significado espiritual de algumas portas de Jerusalém, para os judeus era a cidade do grande rei, a cidade de Jerusalém. No Salmo 48, versículos 1 e 2, diz assim: grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra, o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Havia entre o povo judeu um sentimento ou uma percepção de que o próprio Deus habitava na cidade de Jerusalém. Jerusalém era o centro da adoração de Israel. Isso pode ser visto nos salmos de romagem, quando eles se deslocavam de onde residiam para irem a Jerusalém, para adorarem a Deus. O Salmo 46, versículos 4 e 5 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Porém, nem a cidade, nem o templo, onde a glória de Deus era manifestada, pôde livrar a nação de Israel, mais precisamente a nação de Judá, do cativeiro babilônico, como profetizado pelo profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 7, versículos 3 e 4 diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, a suntuosidade do templo, a grandiosidade daquela obra construída por Salomão, nada daquilo pôde livrar o povo do cativeiro,
porque o povo estava pecando contra Deus, virando as costas para Deus. A nação de Judá não se arrependeu, não abandonou a idolatria, não buscou a face do Senhor, e o resultado foi o cativeiro na Babilônia, como profetizado por Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 10 diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Então havia uma promessa de Deus. O povo foi para a Babilônia como cativo, subjugado pela Babilônia, mas Deus disse através do profeta Jeremias que o tempo do cativeiro seria de 70 anos, quando ele faria cumprir a sua boa palavra. Passados os 70 anos no cativeiro da Babilônia, a situação do povo que já havia sido a cidade do grande rei, ou seja, o povo depois de 70 anos na Babilônia, agora Deus levanta Neemias para reconstruir os muros e para edificar novamente as portas que haviam sido queimadas. A situação do povo e a situação da cidade era essa. Neemias capítulo 1, versículo 3. Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Nessas condições, Jerusalém tornava-se presa fácil para os inimigos. Assim, para que se cumprisse a boa palavra do Senhor, Neemias foi levantado por Deus para reconstruir os muros que estavam caídos e reerguer as portas que haviam sido queimadas. Qual é o sentido? Qual é o significado de uma porta? O que quer dizer uma porta? Qual é a finalidade de uma porta? Porta significa uma abertura que permite a entrada e a saída de pessoas de uma casa, de um edifício ou de uma cidade, conforme registrado pelo nosso comentarista da lição. Mas porta pode também significar acesso para algum lugar. Porta fala de decisões, de vontade, fala de escolha. E por que não dizer, fala de oportunidades. A Bíblia fala em porta da fé, Atos capítulo 14, versículo 27. Porta da palavra, Colossenses 4, 3. Portas da justiça, Salmo 118, 19. Porta de esperança, Oséias 2, 15. Porta aberta, Apocalipse 3, 8. E Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Porta também pode significar mudança de ambiente. Você sai de um ambiente e através de uma porta você entra em outro ambiente. Deve ter sido por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mateus 16, 18. Ou seja, o ambiente do inferno, o ambiente do mundo, o ambiente do diabo não podem prevalecer no ambiente da igreja, porque no ambiente da igreja prevalece a presença de Deus, a presença do Cristo vivo, a presença do Espírito Santo. E a presença de Deus, do reino de Deus, ela é manifestada em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Das 12 portas da época de Neemias, hoje existem apenas 8,
porém com outros nomes: Porta Nova, Porta de Damasco, Porta de Herodes, Porta de Santo Estevão, Porta Dourada, Porta de Sião, Porta dos Mouros e Porta de Jafa. A Bíblia Sagrada, quando trata da reconstrução dos muros de Jerusalém após o cativeiro babilônico, no livro de Neemias, menciona 12 portas da cidade de Jerusalém com seus nomes primitivos. São eles: Porta do Gado ou Porta das Ovelhas, Neemias capítulo 3, versículo 1. Porta do Peixe, Neemias capítulo 3, versículo 3, que corresponde à atual Porta de Damasco. Porta Velha, Neemias 3, 6, que corresponde à Porta de Jafa. Porta do Vale, Neemias 3, 17. Porta do Monturo, Neemias 3, 14. Porta da Fonte, Neemias 3, 15. Porta do Cárcere, Neemias 3, 25. Porta das Águas, Neemias 3, 26. Porta dos Cavalos, Neemias 3, 28. Porta Oriental, Neemias 3, 29. Porta de Miquifade, ou Porta da Guarda, Neemias 3, 31. E Porta de Efraim, Neemias 8, 16. Porém, nessa pequena meditação que apresentamos, nós queremos falar sobre 3 portas: a Porta do Gado ou Porta das Ovelhas, a Porta do Peixe, e a Porta da Fonte. Essas 3 portas. A Porta do Gado, Neemias 3:1, diz assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a Porta do Gado, a qual a consagraram. Então, dentre todas as portas que foram edificadas, a única que contém referência de que foi consagrada é essa porta. Daí, os estudiosos da palavra de Deus entenderem que por ser uma das mais importantes. Em algumas versões da Bíblia, a Porta do Gado é chamada Porta das Ovelhas e ficava nas proximidades do templo e do tanque de Betesda. Sob o ponto de vista espiritual, a Porta das Ovelhas, ou Porta do Gado, era a porta mais importante e simbolizava consagração, pois de nenhuma outra porta a Bíblia diz que, após ser edificada, foi consagrada pelos sacerdotes. Por esta porta passavam animais que deveriam ser oferecidos como sacrifícios pelos pecados do povo, de acordo com as exigências da lei de Moisés. Assim, sob o ponto de vista espiritual, é a porta de encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta porta tem significado profético em relação a Cristo, o Messias. Junto a esta porta havia o tanque de Betesda, onde Cristo curou um homem que estava paralítico havia 38 anos. João capítulo 5, versículos 2 a 9. E esse milagre realizado pelo Senhor Jesus tem conotação profética em relação à futura restauração de Israel. Veja que naquele milagre foi também um ato profético, porque haviam muitos doentes, mancos, aleijados, ressecados naquele lugar, e Jesus curou somente aquele que estava paralítico há 38 anos. E se nós lembrarmos, Israel saiu do Egito e caminhou até o Monte Sinai, onde recebeu a lei, as instruções de Deus. Esse período de tempo levou 2 anos. Israel ainda não estava em total desobediência, rejeitando a presença de Deus ou contra Deus ainda. Israel recebeu a ordenança através de Moisés, as leis, enfim, toda a orientação de Deus.
Isso está no livro de Números, Números capítulo 1, versículo 1. E depois, quando o povo inicia novamente a sua jornada, e esse período dessa jornada, quando Moisés enviou os 12 espias para espiar a terra prometida, e desses 12, somente 2 voltaram com uma mensagem de fé, uma mensagem de confiança em Deus. Por esta razão houve revolta entre o povo, eles quiseram voltar para o Egito, e Deus então sentenciou que eles iriam peregrinar durante mais 38 anos no deserto, perfazendo um total de 40 anos. Então, assim podemos dizer que o milagre ali realizado por Cristo no tanque de Betesda, ao curar aquele paralítico que estava ali há 38 anos, tem uma conotação profética com respeito à restauração de Israel, porque Israel esteve paralítico espiritualmente durante 38 anos, mas o paralítico foi curado por Cristo sem que fizesse nada para que merecesse ser curado. Jesus simplesmente passando lá no tanque de Betesda perguntou: queres ficar são? E ele justificou que não tinha ninguém que pudesse colocá-lo na água quando a água fosse agitada. Então Jesus disse: então, toma o teu leito e vai para a tua casa. Assim também a nação de Israel será restaurada por Deus, conforme Paulo registra em Romanos capítulo 11, versículos 25 em diante, que Paulo diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados, por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou são sem arrependimento. Então, há uma conotação profética da importância dessa porta. Junto a essa porta estava o tanque de Betesda, e no tanque de Betesda Jesus cura um paralítico, e ao curar o paralítico serve como um ato profético da restauração de Israel. Grande é o nosso Deus, aleluia, louvado seja o seu santo nome. Só Deus pode restaurar a paralisia espiritual, não só de Israel, mas da igreja também, a igreja de Cristo, que muitas das vezes está espiritualmente paralítica, mas Jesus pode restaurar a nossa paralisia espiritual, para que caminhemos rumo a Canaã celestial. A porta das ovelhas é uma figura de Cristo, que é a porta da salvação. Jesus disse: eu lhes afirmo de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então aquela porta tinha um significado espiritual. Jesus vem e identifica-se como sendo a porta. João 10:7. Jesus disse em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus é a porta. Quem entra por essa porta que é Jesus, encontra a vida, encontra a salvação. Louvado seja o seu santo nome. A segunda porta é a porta dos peixes. Porta dos peixes é a porta dos pescadores. Provavelmente recebeu este nome pelo fato de os peixes da Galiléia serem comercializados naquelas imediações. Esta porta também tem significado profético em relação a Cristo, o Messias. Antes de chamar seus discípulos, Jesus realizou o milagre da pesca maravilhosa e com este milagre reafirmou a sua credibilidade como Messias, como ungido de Deus. Reafirmou porque muitos já haviam ouvido o testemunho de João Batista quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E também o testemunho do Pai, quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista, veio uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. João capítulo 3, versículo 17. O milagre da pesca maravilhosa também foi realizado por Cristo após a sua ressurreição. E é o único milagre que eu encontro na Bíblia realizado por Cristo depois da ressurreição. Você pode dizer, mas o ambiente em que eles estavam era um ambiente de pesca. Pedro, juntamente com outros discípulos, no número de 7, haviam ido pescar. E era um ambiente de pesca. Sim, poderia, por ser um ambiente de pesca, então lá em meio ao mar, e os discípulos não haviam pescado, apanhado nenhum peixe naquela noite, Jesus aparece pela manhã andando na praia do mar da Galileia, e ali então Jesus perguntou se eles tinham alguma coisa para comer, e eles disseram que não. Então Jesus mandou lançar a rede do lado direito do barco, e Jesus disse: lançai a rede e achareis. Deu a certeza que eles iam achar os peixes. Então, quando eles lançaram a rede, aconteceu o milagre. A rede apanhou uma grande quantidade de peixes, muitos peixes, 153 grandes peixes. E diante do milagre, João reconheceu que era Jesus e disse: é o Senhor. E Pedro, que estava sem a capa, caiu na água. E depois, então Jesus, reunido com eles, pediu que eles trouxessem os peixes, parte dos peixes que haviam pescado, e com eles participou de uma refeição. Por que 153 grandes peixes? Qual o significado de tudo isso? Se eles estavam em número de 8 com Jesus, bastavam apenas alguns peixes. Se eram grandes peixes, bastavam, quem sabe, 10 peixes para uma refeição, servir a todos. Mas 153 grandes peixes, porque o milagre da pesca tem um sentido espiritual, que é o sentido do crescimento e da reprodução. Então, o milagre a porta dos peixes tem esse sentido profético para nós. Os pescadores do mar da Galileia foram chamados por Jesus para serem pescadores de homens, Lucas 5, 10. Então esse é o significado, é um dos significados espirituais, né, da porta dos peixes, que tem um sentido também profético relacionado a Cristo. E por último, a porta da fonte. A porta da fonte ficava próximo ao tanque de Siloé e simbolizava a bênção divina. É uma figura da palavra de Deus como fonte para saciar a nossa sede espiritual, para nos lavar e nos purificar a alma, vivificar o nosso espírito. Espiritualmente, a porta da fonte, ela simboliza a realidade dos milagres dos evangelhos profetizados por Isaías 61:3 e realizados por Cristo, Lucas 4:18 e 19. Lembrando que os milagres têm sempre o propósito de glorificar a Deus e torná-lo conhecido. Jesus curou um cego de nascença, ungindo seus olhos e mandando que fosse se lavar no tanque de Siloé. O cego foi, lavou e voltou vendo, porque estava diante do Cristo, diante do Messias, do ungido de Deus, diante do Deus verdadeiro. Concluindo, nesta última hora da igreja na face da terra, Deus está convocando cada crente em Jesus para reconstruir os muros e reerguer as portas espirituais das suas vidas, pois o arrebatamento está às portas. Amém. Que Deus te abençoe.